Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do instalador solar de alta performance. Nós iremos continuar falando sobre dimensionamento. Existem três fatores que influenciam diretamente em relação ao retorno do investimento feito no sistema fotovoltaico. Então, esses fatores são a radiação solar. Nós já vimos em aulas passadas que a radiação solar influencia exatamente na capacidade de geração de energia. Para cada cidade existe uma radiação solar, um índice de sol pleno. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que a gente possa acompanhar. Bem, o primeiro exemplo é o índice de São Paulo. O índice de São Paulo, digamos, aqui em janeiro, ele tem um índice de 4,10, que é o índice de sol pleno. O que é esse índice de sol pleno? É uma média tirada durante muitos e muitos anos para saber que naquele mês o índice, de sol, ou seja, de radiação que chega até os painéis, seria de 4,10 horas. Então é como se você estivesse pegando o dia todinho. O dia tem os primeiros raios de sol começam às 5h30 da manhã, indo até às 5h30 da tarde e até um pouco mais tarde em algumas localidades. Mas quando você pega esse dia e você condensa ele, ou seja, você junta todas as horas de sol, e como se fosse aquelas horas de sol do meio-dia, ou seja, o sol mais quente, se eu juntasse toda a hora do sol frio, juntasse esse dia, ou seja, espremesse esse dia, eu teria 4,10 horas de sol pleno. Então, isso é uma forma didática para que você entenda o que são horas de sol pleno. Então, eu tenho São Paulo com 4 horas e 10. Aí eu tenho Fortaleza com 5,5. Isso quer dizer que em Fortaleza tem uma incidência de sol bem maior do que São Paulo, tá? Então, o mesmo sistema, ou seja, a mesma quantidade de placa com a mesma potência em Fortaleza vai gerar mais energia do que em São Paulo. Por quê? Porque o índice de sol que incide, a quantidade de sol, digamos assim, que incide nos painéis em Fortaleza é bem maior do que a quantidade de sol que vai incidir nos painéis em São Paulo. Eu tenho aqui Natal com 5,72, então o índice de sol pleno em Natal é maior do que o índice de Fortaleza. Isso quer dizer que Natal, as mesmas condições, o mesmo sistema vai gerar bem mais energia em Natal do que em Fortaleza e do que em São Paulo. Entendi disso aí? Então, quanto maior o índice de sol pleno, maior a capacidade de geração de energia e mais rápido será o retorno do meu investimento. Então, se eu invisto em 10 placas solares para São Paulo, 10 placas para Fortaleza, 10 placas para Natal, Natal é o que vai gerar mais energia do que essas outras duas cidades. E em Natal, esse sistema, a gente vai ter um retorno mais rápido, ou seja, se eu investir 10 mil reais nesse sistema em Natal, com certeza eu vou tirar esses 10 mil reais em menos tempo do que o sistema que está instalado em Fortaleza e o sistema que está instalado em São Paulo. Então, esse é um conceito importante para que você entenda, tá? Esse é um conceito importante. Quanto maior o número de horas de sol pleno, e aonde é que a gente calcula esse número de horas de sol pleno? Lá naquele site que eu já lhe falei, CACESB, onde você vai lá e coloca a latitude e a longitude, e aí você acaba achando o local e toda a tabela de índice de sol pleno durante todo o ano, tá? Então pronto, o primeiro fator que vai influenciar no retorno do meu investimento que a gente viu é a radiação solar, ou seja, o índice de sol pleno, como se fosse a quantidade de horas de sol de meio-dia, por exemplo, em uma cidade.
como se fosse isso, tá? Então vamos para o segundo ponto, que é o valor da tarifa de energia. Então, o valor da tarifa de energia é outro ponto que vai influenciar e muito no retorno do seu investimento. Quando você estiver lá no cliente, esses 3 conceitos aqui vai ser super importante. Por quê? Porque você vai saber exatamente o que é que influencia no retorno do investimento do cliente. Então, o valor da tarifa de energia. Existem tarifas de energias que são mais altas do que outras. Por exemplo, a tarifa de energia de uma indústria, ela é menor do que a tarifa de energia de uma residência. E isso é importante por quê? Porque na residência, quando eu instalo os painéis solares na residência, o meu índice de retorno é muito maior, quer dizer, o meu tempo, né, o meu payback, quer dizer, o meu retorno desse investimento é muito mais rápido do que se eu tivesse instalando na indústria. Então isso é importante. Por quê? Porque a tarifa de energia de uma residência é mais cara do que a tarifa de energia numa indústria. Então isso é importante. Então o retorno é bem mais rápido quando eu instalo numa residência. Mas por que isso? Vou tentar aqui te dar um exemplo. Então, se eu tenho uma tarifa de energia, digamos que para facilitar as contas, eu vou colocar que 1 kWh custa R$1. Então, se eu tenho 300 kWh numa residência, então eu estaria gastando numa conta de energia no final do mês de R$300. Lógico, isso é só hipotético, eu não estou levando em consideração as taxas, imposto e tudo mais. Eu só estou levando em consideração apenas um valor do quilowatt, didaticamente, para que você entenda. Então, se eu tiver na indústria esse mesmo valor a 50 centavos, ou seja, eu estou com o mesmo sistema gerando energia, a indústria vai, a conta da indústria é apenas R$150, a conta da residência daria R$300. Então, se eu estou gastando R$300 por mês para pagar minha conta de energia e comprei um sistema fotovoltaico, com certeza vai ser muito mais rápido o retorno do investimento, já porque eu gasto mais, né, do que se eu, a conta da indústria, que está gastando apenas a metade. Então, a indústria levaria o dobro do tempo para retornar esse investimento para ela do que a instalação na residência. Entenderam isso aí, né? Então, esse é o segundo ponto que influencia no retorno do investimento de um sistema solar fotovoltaico. Grave isso aí. E o terceiro ponto é qual é o investimento por watt pico. O que é isso? Seguinte, quando você compra um sistema solar, você está comprando o quê? Você está comprando as placas, você está comprando inversor, você está comprando cabo, você está comprando estrutura, você está comprando string box. É isso. E a parte da instalação. Junto com isso aí, a gente já sabe que tem mais o que? Incide mais o projeto e incide o frete. Então, quando você está comprando um sistema, para que você faça uma composição de preço, né, são todos esses elementos aí agregados. Agora, se você comprar um sistema pequeno, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de um sistema de 3.18. Se eu comprar um sistema de 3,18 watts pico, quero que você dê uma olhada aí na tabela, né, a tabela do fabricante. O valor desse sistema, na tabela do fabricante, ele está 14.368. Pronto. Um sistema desse, de 3.18 watts pico, custa, na tabela do fabricante, 14.368. Já um sistema, na tabela do fabricante, de 101,6, né, quilo, aqui é quilo, né? Kilowatts pico, vai custar 376.275. Então, qual é a relação que eu gostaria que você calculasse aqui? Vou só pegar a calculadora aqui. Com a simples calculadora aqui de mão, eu vou fazer uma conta fácil.
Se eu tenho 3,18 kW pico e o valor é 14.000, né? 14.368, isso aqui é em reais. Tá? Aqui também é em reais. Então vamos ver quanto é que vai sair o valor do watts. Ó, preste atenção numa coisa, talvez muitos ainda não saibam. Kilowatt. Quilo é 1000, ou seja, kilowatt é igual a 1000 watts. Isso aqui é super importante, conceito. Kilowatts é igual a 1000 watts, tá? Então, se eu tenho 3,18 kilowatts, eu vou ter 3.180 watts pico. Então eu vou ter 3.180 watts. E se o valor de 3.180 watts é 14.368, então vamos saber quanto é o preço de 1 watt. Então eu vou pegar 14.368 e dividir por 3.180. Então vamos lá, 14.368 vou dividir por 3.180. Eu vou ter que o valor de 1 watt pico aqui, para esse sistema de 3,18, é 4,51. Então, eu vou colocar aqui o valor do watt pico, R$ 4,51 é o valor do watt. Agora, se eu tiver um sistema maior, né? Sistema de 101,6 kW pico, que vai dar... sistema de 101,6 kW pico, na verdade, vai ser um sistema de 101.600 watts. O que eu fiz? Tá? Eu multipliquei isso aqui por 1000, porque 1 kW corresponde a 1000. Tá? Então vai ficar 101.600 watts. Agora, quanto é que vai valer 1 watts nesse sistema? A única coisa que eu tenho que fazer é dividir o valor que eu vou pagar pela quantidade de watts. Então vamos lá, vamos dividir aqui para ver quanto é que vai dar. Então eu tenho 376.275 dividido por 101.600. Eu vou ter um valor aqui por watts de 3,70. Isso quer dizer que o valor de watts de um sistema maior é mais barato, sai mais barato do que o valor de um watt de um sistema menor. Então, se você vender sistemas maiores, vai sair mais barato o watts. Mas por que isso? Porque quando você compra um sistema grande, você economiza no frete, os investidores são maiores, tá? Você emprega menos gente para instalar um sistema desse. Não necessariamente você pega, se 3 pessoas instalam um sistema pequeno, se for um sistema 10 vezes maior, você não vai botar 30 pessoas para instalar, você vai ter 10 pessoas para instalar, então isso diminui também. Então, além dos equipamentos, acaba saindo mais barato e você acaba negociando sistemas maiores com preços mais baratos. Então, isso é super importante que você entenda. Então, esse foi o terceiro ponto. Então, os 3 pontos que influenciam no retorno do investimento e um sistema fotovoltaico, isso é importante para você falar para o cliente. O primeiro é a radiação solar, a quantidade de sol que incide nos seus painéis. O segundo, o valor da tarifa de energia. Quanto maior a tarifa de energia, mais rápido vai ser o retorno do seu investimento, porque como você estava gastando mais pagando energia, você vai pegar esse dinheiro e canalizar para pagar o investimento dos painéis, né, do sistema solar como um todo. E o outro é qual o investimento que você vai pagar por cada watt de potência do seu sistema. Então, isso aí é exatamente, se você compra sistemas maiores, o watt, quando você divide, né, para saber exatamente quanto você pagou por um watt, você acaba pagando menos em sistemas menores. O watt sai mais barato, né, do que em sistemas maiores. Bem, sabendo disso,
eu vou tirar mais uma outra dúvida que eu acho muito interessante. Por quê? Porque muita gente tem essa dúvida. E se a gente não sanar essa dúvida agora, vai complicar quando a gente entrar em cálculos de dimensionamento. Então, prestem atenção. O que eu vou fazer aqui é um desenho simples de painéis solares, né? Então, imagine que isso aqui é um sistema solar. Você comprou um sistema solar. Vamos lá, um kit solar. Eu tenho aqui uma placa. Aqui a placa tem um polo positivo, né? Digamos aqui, tem um polo negativo e tem um polo positivo. Vou botar aqui de vermelho. Isso aqui é uma placa solar, tá? O desenho está mal feito, mas é isso aqui. Isso aqui, leva em consideração que isso aqui é uma placa solar. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter uma segunda placa solar, negativo, positivo. Aqui eu vou ter uma terceira placa solar, negativo, positivo. Pronto. E vou completar aqui com mais 3 placas, né? Vou desenhar aqui as 3 placas. Aqui vai estar negativo, negativo, negativo. E aqui eu vou botar tudo como positivo. Positivo, positivo e positivo. Então, cada placa solar tem um polo negativo e um polo positivo. Isso aí todo mundo já sabe, tá? Agora, qual é a potência de cada placa dessa? Esse aqui é o conceito interessante. Então, se eu colocar aqui que a potência de cada placa dessa é 265 watts. Não é quilowatts, é watts. Então, essa placa tem 265, essa 265, essa 265, essa aqui também tem 265, 265 e 265. Pronto, veja que todas essas placas estão separadas. E como é que eu junto, como é que eu instalo uma placa dessa para ter uma potência maior do meu sistema? Então, quando eu junto agora, vou ligar essas placas em série. Ligar em série é você juntar o polo positivo de uma com o polo negativo de outra. Então, a única coisa que a gente vai fazer é juntar essas placas. Vou juntar essa com essa com essa. Vou juntar essa aqui, digamos, essa positiva aqui, vou juntar com essa aqui, ó. Positivo com esse negativo aqui, eu só errei aqui a sequência, mas é o positivo com o negativo, tá? Eu vou juntar esse positivo aqui com esse negativo, esse positivo aqui com esse negativo. E sobrou o quê? Sobrou, no final das contas, sobrou uma placa aqui, ó. Nessa placa aqui sobrou um positivo e nessa placa aqui sobrou um negativo. Pronto. Então eu vou levar esse cabo aqui e esse outro cabo aqui lá para o meu inversor. Antes eu vou passar pelo quadro de proteções, né? Proteções, que é o string box. E depois ele segue para o inversor. Bem, mas o cálculo que eu quero chegar é o seguinte. Cada placa tem 265. Agora, qual é o tamanho desse meu sistema? Então, eu vou ter 265 mais 265 mais 265. É só somar. Então, eu vou ter 6 vezes 265. O tamanho desse sistema é 1.590 watts pico. Esse é o tamanho do meu sistema. Só que a gente acabou de ver que quilo é 1000. Então vamos botar isso aqui em quilowatts pico. É só dividir por 1000. Então eu vou ter um sistema de 1,59 quilowatts pico. Pronto. É só isso. Tá? Então, isso aqui é importante que você entenda como é que eu calculo aqui o sistema, a capacidade, a potência de um sistema, de um kit, por exemplo. Se eu tenho 6 placas e eu estou ligando elas em série, é só somar as potências.
Quando eu somo as potências, eu vou ter a potência do meu sistema. Quando eu tenho a potência do meu sistema em watts, para eu transformar em kilowatts, é só você dividir isso por 1000. Então eu tenho agora um sistema de 1,59 kW pico. E aí o que você faz para saber qual é o custo? Você vai lá na tabela do fabricante e vê qual é o custo de um sistema desse. Então, fácil desse jeito, bem simples, né? Então a gente acabou de entender. Agora, se eu quisesse saber quanto esse sistema geraria, eu tenho aqui meu sistema de 6 placas solares de 265, ele tem 1,59 kW pico. Agora eu preciso multiplicar esse valor, essa potência do meu sistema, por horas de sol pleno, né? Horas de sol pleno, horas de sol pico é a mesma coisa. Então eu preciso multiplicar isso aqui por horas de sol pleno. Se fosse em Fortaleza, eu teria aqui o valor de 5,5, que é o índice. Então vamos calcular aqui quanto é a potência desse sistema e quanto ele vai... Quando eu multiplico a potência do meu sistema por 5,5, que é o índice diário de sol pleno, então eu vou ter a geração de energia diária, ou seja, eu vou ter uma estimativa de quanto eu conseguiria gerar de energia durante um dia. Então vamos lá. 1,59 vezes 5,5. Eu teria aqui 8,74, né? Quilowatts-hora. Agora, veja que quando eu multiplico, né? Quando eu multiplico quilowatts pico, isso aqui é em kilowatts, 5,5 kilowatts hora. O que acontece? Quando eu multiplico a potência vezes o índice de sol pleno, eu vou ter o resultado em quilowatts hora dia. Só que eu quero saber agora quanto eu iria gerar nesse sistema aqui por mês. Então é só multiplicar 8,74 kWh dia por 30. Por que por 30? Porque o mês tem 30 dias. Então, se o mês tem 30 dias, é só eu multiplicar esse valor por 30, que eu vou ter exatamente o que eu vou ter exatamente o potencial de geração desse sistema no mês. Então, eu vou ter 8,74 vezes 30. Então eu vou ter aqui um sistema desse de 1,59 em Fortaleza, ele geraria 262,20 kWh. Pronto. E quanto é que eu iria economizar de energia com esse sistema? Bem simples. Agora é só você pegar 262,20 kWh e multiplicar pelo valor da tarifa. Digamos que a tarifa seja 79 centavos vezes 0,79. Então eu teria uma economia aí com esse sistema mensal de R$ 207,13. Pronto, essa seria a minha economia, né? Ok? Então, estamos entendidos. Se você tiver alguma dúvida em relação a essas medidas, principalmente a transformação de watts em kilowatts, e como é que você soma as placas para você chegar na potência do seu sistema, então adiciona o WhatsApp e pergunta para mim, tá? Ok? E aí, se as dúvidas realmente permanecerem, a gente grava outra aula explicando melhor esse assunto, tá? Então, nessa próxima aula, eu já vou trazer para você a planilha, onde você já vai fazer de forma automática uma planilha super completa, né? Onde a gente, e claro que isso aqui é apenas estimativa, na planilha a gente coloca perdas, a gente coloca uma série de coisas, a gente vai ver o retorno do investimento para o cliente, enfim, vai ser a base, essa próxima aula é a base que você terá
para convencer o seu cliente a comprar um sistema fotovoltaico. Uma outra coisa que eu queria bater um papo com vocês é sobre o que faz um cliente comprar um sistema desse de você. Primeiro é a confiança. Então, por isso que você realmente tem que dominar todo esse assunto. É importante que você acelere aí, tá, os seus estudos, veja o máximo de quantidade de aulas que puder, tá certo? Então, uma das coisas é a confiança. Então, você precisa estar seguro, sobre esse assunto. E a outra coisa é o retorno, né? Em quanto tempo esse retorno ele vai tirar esse valor que ele investiu, que é a planilha de payback. E isso a gente já vai ver na próxima aula. Então, espero que tenha atendido aí as suas expectativas em relação a esse conteúdo. Um grande abraço e até a próxima aula.